E aí galera, beleza? Estamos aqui para mais uma videoaula para vocês. Dessa vez vamos tratar de Brasil Império, tá? Esse vai ser o primeiro vídeo da série sobre o Brasil Imperial. E na aula de hoje vamos tratar sobre o primeiro reinado, tá bom? Mas antes de começar a aula, vai embaixo, se inscreva no canal, curta o nosso vídeo, comente, compartilhe e ajude a fortalecer o nosso canal para a gente produzir cada vez mais conteúdos para você, tá bom? Vamos à aula? Então esse é o canal do Professor Vinícius, cada vez trazendo mais conteúdos de história para você detonar no Enem, tá bom galera? Como eu acabei de dizer, vamos tratar do Brasil Império e nesse vídeo especificamente vamos falar sobre o primeiro reinado, tá bom? Bom, o primeiro reinado corresponde ao governo de Dom Pedro I e vai dos anos 1822, quando ocorre a independência do Brasil, até 1831, quando Dom Pedro I abdica, renuncia ao trono brasileiro, tá bom? Mas nós vamos ver essa história com detalhes a partir de agora. Bom, antes de entrar propriamente do primeiro reinado, vamos falar um pouquinho dos antecedentes. O que aconteceu antes do Brasil se tornar independente? Em 1808, a família real portuguesa fugiu para o Brasil devido à invasão do território português pelas tropas napoleônicas, ou seja, Napoleão Bonaparte da França. Dom João VI, que governava Portugal, desobedeceu às ordens de Napoleão de parar de comercializar com a Inglaterra. Ele continuou fazendo comércio com a Inglaterra e por isso Napoleão ordena a invasão de Portugal. Se você quer saber mais detalhes desse assunto, procure nas nossas playlists aí a vinda da família real portuguesa para o Brasil, tá bom? Então a família real se estabelece no Brasil em 1808, tá? O Brasil passa a ter mais liberdade econômica de Portugal, porque o Brasil agora podia fazer comércio com quem quiser, graças à abertura dos portos. Além da liberdade econômica, o Brasil também passou a ter uma certa autonomia política, porque o Brasil deixou de ser colônia de Portugal e passou a ser Reino Unido a Portugal, ou seja, estava em igualdade de condições e até com uma certa vantagem, porque o rei Dom João VI morava no Brasil, então as ordens iam daqui para lá, o inverso do que era antes, quando o Brasil era colônia de Portugal, tá? Porém, ocorre uma revolta em Portugal, chamada Revolução do Porto, onde os portugueses não aceitavam mais a presença do rei no Brasil e nem a presença de ingleses no conselho que governava Portugal. O que acontece? Essa Revolução do Porto se espalha por todo Portugal, os revoltosos tomam o poder, criam uma nova Constituição e exigem o retorno imediato de Dom João VI, o rei, para Portugal. Dom João, então, retorna para Portugal e deixa no Brasil seu filho mais velho, Dom Pedro I, como príncipe regente. E a partir daí começa o processo de independência do Brasil. Por quê? Porque os portugueses passam a pressionar para que o Brasil volte à condição de colônia, submisso tanto economicamente quanto politicamente. Ora, difícil você alcançar uma posição e ter que voltar ao que era antes, tá? Uma posição privilegiada, digamos assim. Então aqui no Brasil as elites econômicas procuram Dom Pedro, dá total apoio a Dom Pedro de romper os laços com Portugal e em 7 de setembro de 1822 Dom Pedro declara a independência do Brasil por não aceitarem mais a submissão do Brasil à metrópole portuguesa. Se você quiser saber mais um pouco sobre esse assunto, no final aqui do vídeo estarei colocando o link para o processo de independência brasileira e também da Bahia, tá bom? Ocorrem as lutas da independência, várias províncias brasileiras ainda estavam controladas por portugueses e preferiram ficar submissas a Portugal do que obedecendo ao governo de Dom Pedro. Então Dom Pedro envia tropas para essas províncias para expulsar os portugueses e essa expulsão definitiva ocorre em 2 de julho de 1823 na Bahia, como vocês podem ver na última imagem aí abaixo, tá bom? Então, foi esse o processo que levou à independência do Brasil. Como eu disse, se você quiser saber mais detalhes, acesse os outros vídeos do canal que explicam isso de forma mais detalhada, tá bom, gente? Vamos adiante. A construção do Império Brasileiro. Bom, o Brasil, país independente, criou sua própria bandeira, como vocês podem ver aí, criou seu próprio hino, coroa o seu governante, Dom Pedro. Dom Pedro passa a ser imperador do Brasil, lembrando que a forma de governo do Brasil era uma monarquia, então o Brasil poderia ser chamado tanto de reino quanto império, mas optou-se pela denominação de império e por isso Dom Pedro foi coroado imperador. Se fosse reino, ele seria coroado rei. Então o Brasil já tinha o seu governante, já tinha o seu hino, já tinha sua bandeira, mas faltava ter suas próprias leis. Afinal, até então o Brasil seguia a Constituição portuguesa. Então foram feitas eleições por voto indireto.
formou-se uma Assembleia para que pudesse criar as leis brasileiras. O conjunto de leis seria chamado de Constituição. Então, em 1823, essa Assembleia passa o ano elaborando e discutindo as leis que dariam forma à primeira Constituição do Brasil. Esse projeto de Constituição que estava sendo elaborado ficou conhecido como Constituição da Mandioca, tá bom? Apesar de ainda não existirem partidos políticos no Brasil, haviam políticos nessa Assembleia de diferentes tendências ideológicas. Alguns queriam que a posição do imperador fosse meramente figurativa e que o poder, de fato, fosse para as mãos da Assembleia. Outros defendiam uma monarquia forte para evitar a divisão do território brasileiro. E essas diferentes concepções de ideias levou a inúmeras discussões nas sessões da Assembleia Brasileira. Dom Pedro havia avisado que queria uma Constituição digna do Brasil e dele mesmo, tá? Ou seja, ele queria que seus direitos e sua posição fossem respeitados. Então, quando ele viu aquele projeto de Constituição, que não atendia muito bem os interesses de Dom Pedro, ele resolve dissolver a Assembleia, que foi à força, O exército esteve presente e teve que expulsar os constituintes, da sala da Assembleia. Então, dissolvida a Assembleia, nesse evento que foi conhecido como a Noite da Agonia, Dom Pedro então convoca um conselho, o Conselho de Estado, um grupo restrito que junto com ele iria elaborar a primeira Constituição do Brasil. Aí está a imagem da Constituição que está guardada no Arquivo Nacional, o livro original, e essa Constituição viria a ser a Constituição de 1824. Lembrando a vocês que essa Constituição foi outorgada, ou seja, ela foi imposta de forma unilateral pelo imperador. Bom, o que estabelecia essa Constituição? Eu vou me prender apenas aos pontos que mais são cobrados nos vestibulares de Enem, tá bom, gente? É claro que são inúmeras leis e levaria muito tempo para a gente discutir tudo que está naquela Constituição. O mais importante é que a Constituição estabeleceu os privilégios da elite. Então, não era qualquer pessoa que podia votar naquele tempo. Para ser eleitor, você tinha que ter uma renda anual de 200 a 400 mil réis por ano. Para ser somente eleitor, para ser candidato, você tinha que ter renda de 400 a 800 mil réis por ano. Ou seja, para ser candidato e eleito e exercer o cargo político, você tinha que ter uma renda altíssima. Então, esse processo eleitoral, essas condições de eleitorais impostas pela Constituição de 1824, ficou conhecido como voto censitário, ou seja, só votava quem tinha renda e terras, tá bom? Então vocês estão vendo aí uma charge que diz, mas eu sou cidadão brasileiro. Aí a pessoa justifica, ninguém é cidadão ganhando somente 80 mil reais, está fora do processo eleitoral. Então, só a elite era reservada o direito de participação política, O povo estava de fora. Foram criados 4 poderes. Eu vou falar dos 3 que nós conhecemos para depois falar do 4º poder. Então, como vocês estão vendo aí na imagem, existia o poder executivo, que era quem governava, ou seja, era o imperador, Dom Pedro. Existia o poder legislativo, que fiscalizava o executivo e também criava as leis. E existia o poder judiciário, que julga de acordo com as leis criadas, tá bom, gente? De acordo com a Constituição atual, ou seja, atualmente, Executivo, Legislativo e Judiciário são poderes independentes. Nenhum é preponderante sobre o outro. Mas não foi o que aconteceu naquele tempo. Lembra que eu falei que Dom Pedro queria uma Constituição que privilegiasse ele? Pois então, além de governar, além de ser o poder executivo, Dom Pedro criou para si um poder a mais, chamado de poder moderador. Como é que funcionava isso? Se, por exemplo, o Legislativo criasse uma lei que desagradasse o imperador, ele usava o poder moderador para interferir na decisão do legislativo. Ou seja, ele não deixava aquela lei ser colocada em prática. Da mesma forma, se o poder judiciário tomasse alguma decisão que desagradasse ao imperador, que governava, ele usava o outro poder que ele tinha, chamado de moderador, para interferir e anular a decisão do judiciário. Então, Dom Pedro criou esse poder, chamado de moderador, para ficar acima dos outros poderes. Ou seja, em última instância, em último caso, a última decisão era do imperador. Então, podemos afirmar que o Brasil era um governo absolutista, onde a concentração dos poderes, no final das contas, estava na mão do imperador. E é por isso que eu trouxe essa charge para vocês, A Constituição é para todos, majestade, quase todos, estou acima dela. Então, para corroborar mais ainda com essa ideia de um governo absoluto, concentrado nas mãos do imperador,
A Constituição de 1824 também estabeleceu o unitarismo. Como é que funcionava? Vou explicar a vocês como funciona hoje, para que vocês entendam como funcionava antes. O Brasil ele é composto hoje por diversos estados. Bahia, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Cada estado tem seu próprio governante, o governador. Cada estado tem seu próprio governante, que é eleito pelo povo através do voto. É assim que funciona hoje. Naquele tempo, com o unitarismo, era diferente. Era o imperador quem escolhia os governantes das províncias. Então vamos entender isso. Hoje nós chamamos de estado, naquele tempo era chamado de províncias. Hoje nós chamamos governador, naquele tempo era chamado de presidente de província. Hoje quem escolhe o governador do estado é o povo. Naquele tempo quem escolhia o presidente da província era o imperador. Hoje, nós chamamos essa forma de organização de federalismo, tá? Porque cada estado tem autonomia de eleger os seus governantes. Naquele tempo, nós chamávamos esse tipo de organização de unitarismo, porque era o imperador quem escolhia os presidentes de cada província, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. Então, só para retificar o que eu já havia dito, esses pontos da Constituição reafirmavam o poder do imperador acima de todos, bem como reafirmava o privilégio das elites brasileiras. Certo, gente? Bom, passamos para o reconhecimento da independência do Brasil. Gente, não adianta um país novo surgir, né, e dizer, a partir de agora nós temos governo próprio, separamos de outro país, enfim. É necessário que haja um reconhecimento internacional desse novo governo, desse novo país. Hoje, quem reconhece os novos países do mundo é a ONU, a Organização das Nações Unidas, pois é lá que estão os representantes de todos os países. Então eles se reúnem em assembleia e decidem reconhecer um país novo. Eu vou dar um exemplo. Há poucos anos, o Sudão, que é um país africano, se dividiu em dois. Tá? A população lá fez um referendo, uma votação e decidiu dividir. Hoje é Sudão e Sudão do Sul. Tá? Então a ONU reconheceu o Sudão do Sul como um país autônomo, é um país independente, um país novo, certo? Só que naquele tempo que o Brasil se tornou independente, não havia ONU, não existia a ONU. Então cada país reconhecia o outro de forma independente. Então o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, como vocês estão vendo aí, foi os Estados Unidos da América, os Estados Unidos, no ano de 1823. Tá? E os Estados Unidos fez questão de reconhecer a independência do Brasil pelo seguinte: os Estados Unidos adotavam uma política externa chamada Doutrina Monroe, que é o nome de um presidente da época. Essa política externa americana visava impedir a influência dos países europeus aqui no continente americano. Por que isso? Ora, ao mesmo tempo que a influência dos países europeus diminui aqui na América, aumenta a influência dos Estados Unidos sobre os países da América. Então, os Estados Unidos queria se tornar uma potência regional, queria exercer influência sobre os países aqui do continente americano, tá bom? Então, ele apoiou a independência de vários países aqui na América do Sul, enfim, em todo o continente americano, inclusive o Brasil. Somente em 1825, o principal país viria a reconhecer a independência do Brasil, que era Portugal. Mas por que o principal país? Porque o Brasil se separou justamente de Portugal. E a Inglaterra desejava que Portugal reconhecesse logo a independência do Brasil, porque a Inglaterra queria continuar comercializando com o Brasil e não queria entrar em atrito com Portugal, que era um dos seus principais parceiros comerciais também. Então os ingleses intermediaram esse reconhecimento da independência do Brasil por Portugal. Como foi que funcionou? Foi assinado um decreto, um tratado, Tratado de Paz e Amizade, em 1825, entre Brasil e Portugal. Por esse tratado, Portugal reconhecia a independência do Brasil após o Brasil pagar uma indenização de 2 milhões de libras a Portugal. Na verdade, o Brasil não pagou a Portugal. Portugal transferiu uma dívida que tinha com os ingleses para o Brasil, ou seja, o Brasil ia pagar uma dívida de Portugal com os ingleses. Tá bom, gente? Podemos afirmar, inclusive, que a nossa independência não foi conquistada, ela foi comprada. Porque Portugal só viria a reconhecer essa independência após o Brasil pagar por ela, tá bom? Além disso, o Brasil teve que dar o título de imperador honorário para Dom João VI, ou seja, o pai de Dom Pedro seria considerado também imperador do Brasil, mas isso só ficaria no campo da teoria, porque na prática o imperador do Brasil era mesmo Dom Pedro I. Bom, após o reconhecimento da independência do Brasil, a Inglaterra, interessada nessa questão toda, também reconhece a independência do Brasil no mesmo ano, em 1825. Só que a Inglaterra, para reconhecer a independência do Brasil, e era importante para o Brasil que a Inglaterra reconhecesse, porque a Inglaterra era a maior potência do mundo da época,
Então a Inglaterra exigiu do Brasil a renovação do Tratado de Comércio e Navegação. Quem assistiu àquela aula sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil, sobre o período joanino, deve se lembrar que o Brasil, Dom João VI, quando estava no Brasil, firmou um acordo com a Inglaterra chamado Tratado de Comércio e Navegação. Os ingleses pagariam taxas mais baixas de impostos para vender no Brasil. Os ingleses pagavam apenas 15% de imposto de seus produtos para vender no Brasil. Qual é o resultado? Se o imposto é mais baixo, a mercadoria é mais barata e vende mais. Então os ingleses desejavam que seus produtos fossem baratos no Brasil para que eles vendessem mais aqui no Brasil. O problema é que esse Tratado de Comércio e Navegação foi assinado em 1810 e vencia justamente em 1825. Tá? E os ingleses queriam continuar com essa taxa baixa de impostos sobre seus produtos. Então, em 1825 é renovado o Tratado de Comércio e Navegação por mais 15 anos e até 1840, guarde bem essa informação para as próximas aulas, e até 1840 os produtos ingleses pagariam menores taxas e seriam mais baratos no Brasil, tá bom? Além disso, os ingleses também exigiram o fim do tráfico de escravos, que o Brasil parasse de trazer escravos da África para o Brasil. Então, foi estabelecido que o Brasil levaria 5 anos para extinguir o tráfico de escravos, o que não foi cumprido porque isso ia de encontro aos interesses da elite brasileira, que era uma elite agrária e que usava a mão de obra escrava para produzir. Tá certo, gente? Vamos tratar agora da crise do primeiro reinado. Então, por que o governo de Dom Pedro foi curto? Por que terminou tão rápido? O que levou ao fim do governo de Dom Pedro I, do primeiro reinado? Tá? Então vamos ver as causas agora. A primeira foi uma crise econômica. Tá? Quando Dom João VI e a corte retornam para Portugal, uma boa parte do dinheiro que tinha no banco foi levado pela família real portuguesa embora. Então o banco ficou numa situação muito difícil e permaneceu assim por alguns anos ainda, até vir a falir. Então, essa falência do Banco do Brasil gerou uma crise econômica e também da imagem do imperador, onde sua capacidade administrativa era questionada a todo momento. Para piorar, a balança comercial do Brasil era desfavorável. O que significa isso? Significa que o Brasil comprava muitos produtos que vinham de fora e o Brasil vendia pouco para fora. Olha, se você compra muito de fora, o dinheiro daqui vai embora para o país que você comprou os produtos. Então, a economia brasileira era deficitária, porque comprava muito e vendia pouco, tá certo? E para piorar, o Brasil também vendia pouco, porque o principal produto de exportação, que era o açúcar, vinha já em crise desde o século anterior, desde o século XVIII, porque os holandeses passaram a produzir açúcar nas Antilhas e era um açúcar que concorria com o açúcar brasileiro. A crise do primeiro reinado também foi uma crise política. Em 2 províncias brasileiras ocorreram revoltas. A primeira, o que eu vou citar aqui, é a Confederação do Equador, que foi um movimento republicano. Tá? Por que essa revolta aconteceu lá em Pernambuco? Vocês se lembram do unitarismo, né? Era o imperador quem escolhia o presidente da província. Tá? Paz de Andrade era um político muito popular em Pernambuco, mas não foi a escolha do imperador Dom Pedro I. E o próprio Paz de Andrade, juntamente com pessoas influentes da sociedade pernambucana, iniciaram essa revolta, declararam a independência de Pernambuco do restante do Brasil, e criaram um governo próprio, sendo que era uma república, onde seria o governante um presidente. Essa revolta se estendeu por outras províncias da região Nordeste e por alguns meses atuou de forma independente do restante do Brasil. Óbvio que Dom Pedro não iria aceitar que uma província ou províncias se separassem, e o exército foi enviado à região, como vocês podem ver na imagem. Os revoltosos que comandavam a República da Confederação do Equador em Pernambuco foram perseguidos, muitos fugiram, alguns foram presos, como Frei Caneca, e foram fuzilados ou mortos, tá bom? Então, a forma violenta como foi tratada essa revolta foi mais uma mancha na reputação do imperador Dom Pedro I, que também era visto como uma pessoa extremamente autoritária. E isso desagradava muito a uma parte da sociedade e dos políticos brasileiros. A outra revolta de província que teve foi na Cisplatina. A Cisplatina, por muitos anos, pertencia às Províncias Unidas do Prata, que hoje corresponde ali à área de Uruguai e Argentina.
Tá? Então, numa guerra anterior, o Brasil tomou essa região que virou uma província, que era a província da Cisplatina, virou uma província brasileira. Só que o povo dessa província brasileira nunca se conformou em estar fazendo parte do Brasil, porque historicamente nunca foram brasileiros, né? Tinham outra língua, falavam espanhol, tinham outros costumes, eram ligados a outra região, enfim. O que acontece é que os líderes da província de Cisplatina convocam a revolta e a província se declara independente e resolve voltar a fazer parte das Províncias Unidas do Prata. Só que o Brasil não aceitou e uma nova guerra começaria naquele momento. Guerra que não foi adiante devido à interferência dos ingleses. Aí você pergunta, mas professor, por que os ingleses não queriam uma guerra entre o Brasil e essas províncias do Rio Prata? Bom, porque uma guerra se gasta muito. E a partir do momento em que as Províncias Unidas e o Brasil passassem a gastar com guerra, deixaria de comprar produtos ingleses. Então, uma guerra para a Inglaterra aqui na América do Sul não era interessante naquele momento. Então, a Inglaterra interviu, decidiu que a província de Cisplatina não pertenceria mais nem às Províncias Unidas do Prata e nem ao Brasil, se tornando agora um país independente que passou a se chamar Uruguai, tá bom? De qualquer forma, gente, o Brasil perdeu uma província. E mais uma vez isso deixou a imagem do imperador Dom Pedro I cada vez mais arranhada, como sempre duvidando da sua capacidade administrativa. E como essa imagem dele não estava bem, a tendência foi piorar porque surgiram no Brasil vários jornais de oposição a Dom Pedro, que atacavam, que faziam oposição ao seu governo sistematicamente. Então aqui temos o exemplo de um jornal chamado Aurora Fluminense, que era da época, e aconteceu um fato que mais uma vez foi ligado a Dom Pedro I. Vocês estão vendo aí à esquerda um jornalista chamado Líbero Badaró. Fazia oposição ferrenha a Dom Pedro I e ele foi assassinado. Nunca se provou que esse assassinato teve alguma influência de Dom Pedro, mas devido à posição do jornal, devido à posição do jornalista, muita gente associou isso ao imperador e a imagem dele cada vez ficava mais desgastada perante a opinião pública brasileira. O fator final que levou ao fim do primeiro reinado, ao fim do governo de Dom Pedro I, foi a sucessão do trono português. Em 1825, Dom João VI, rei de Portugal, pai de Dom Pedro I, morre e Dom Pedro I, por ser o filho mais velho, era o legítimo herdeiro do trono. Porém, ele sabia que governar os dois países ia gerar uma crise política terrível. Os brasileiros temiam que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal, então não queria nenhum tipo de associação. Por conta disso, Dom Pedro I abdicou do trono português. Ele abriu mão, ele renunciou ao trono português. Ora, como ele não assumiu, o poder passava então para sua filha mais velha, que é Dona Maria da Glória, como vocês estão vendo aí na imagem. Como ela era ainda jovem, muito jovem, Dom Pedro tratou de arranjar um casamento para ela, para ajudá-la a governar Portugal. Então, Dona Maria da Glória foi prometida em casamento para o seu tio, Dom Miguel, que era o irmão mais novo de Dom Pedro I. Então, seria um casamento entre tio e sobrinha. Porém, Dom Miguel já estava em Portugal, havia retornado para lá com seu pai, Dom João VI, não aceitou as condições, porque ele só seria rei se casasse com a futura rainha, e assumiu o trono português. Então, Dom Pedro I aqui no Brasil ficou enfurecido, porque ele foi traído pelo irmão. Inclusive, os direitos também de sua filha foram roubados, digamos assim. Então, inicia-se em Portugal uma guerra civil entre os partidários de Dom Miguel e os legalistas, aqueles que apoiavam a decisão da Constituição, que previa que o poder devia ir para a herdeira legítima, que era a Dona Maria da Glória. A imagem de Dom Pedro I, que já não era boa aqui no Brasil, ficou pior ainda, porque as pessoas passaram a julgar ou acusar Dom Pedro de estar mais preocupado com as questões de Portugal do que com as questões brasileiras, que já não andavam tão boas. Inclusive, dizia-se que Dom Pedro enviava dinheiro para os partidários da legalidade, ou seja, aqueles que apoiavam que a sua filha se tornasse a rainha de Portugal. Bom, com toda a pressão, com tudo isso junto, chega um certo momento, em 1831, que Dom Pedro diz, olha, para mim já basta. Ele então abdica, renuncia ao trono brasileiro também, certo? Vai para Portugal, passa a liderar a oposição ao seu irmão Dom Miguel, e a guerra se estende até 1834, quando Dom Miguel é derrotado.
Então Dom Miguel é retirado do poder e Dom Pedro não assume porque já havia renunciado anteriormente, e ele coroa a sua filha Dona Maria da Glória e passa a se chamar, depois de ter se tornado rainha, de Dona Maria II. Então dessa forma termina o governo de Dom Pedro I no Brasil. Só lembrando que após colocar sua filha no trono, Dona Maria da Glória, Dom Pedro morre poucos meses após de tuberculose, tá bom? E aí, o que aconteceu com o Brasil? Assista a nossa próxima aula que você vai saber o desfecho dessa história, tá bom? É isso, galera. Espero que tenham gostado da nossa aula. Lembrando a vocês que esse é o primeiro vídeo da nossa série de Brasil Império. Nos acompanhe para poder ver as outras videoaulas sobre o assunto. Mas antes de sair, clique aí, se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, comente, tá? Dê aquela força, compartilhe nosso material para valorizar o nosso canal e a gente produzir cada vez mais conteúdos para você. Tá bom, gente? Um abraço e até a próxima.